Vemos Jim lendo o jornal. Ele se depara com uma notícia sobre um assalto a uma loja onde o lojista foi morto a tiros. Jim começa a falar, dizendo que aquilo não foi apenas um assalto, mas sim um assassinato disfarçado. Ele afirma que o lojista era, na verdade, um agente secreto e acrescenta que sabe disso porque já trabalhou para o FBI. No entanto, Jim estava falando com os cachorros do centro de animais e até os cães pareciam irritados com sua conversa fiada. Logo em seguida, o dono do centro aparece e expulsa Jim, demitindo do emprego. Ele rapidamente junta suas coisas e, ao sair, encontra um grupo de crianças perto de um cruzamento. Jim começa a contar para as crianças que, na verdade, é um cara muito rico, mas que trabalha de vez em quando só por diversão. Ele diz que sempre foi muito inteligente e que, aos 15 anos, inventou um coração artificial para vacas. Desde então, afirma ter ganhado muito dinheiro. As crianças, inocentes, acreditam em Jim sem questionar. Mas a realidade é que Jim é conhecido em toda a cidade por ser uma pessoa irritante que nunca para de falar. Ele passa boa parte do tempo inventando histórias estranhas sobre como sua vida é incrível, embora na verdade seja a pessoa mais miserável que eu já vi. Depois disso, Jim encontra um senhor idoso no posto de gasolina onde ele já trabalhou. Ele pede para ser recontratado, mas o homem se recusa, chamando-o de inútil. Jim até se oferece para trabalhar de graça, mas o homem continua a dizer não. Em vez disso, ele sugere que Jim leve a vida mais a sério e tente recomeçar em outra cidade. Enquanto isso, uma garota muito gata chamada Josie para no posto para abastecer. Jim fica hipnotizado pela beleza dela e ao notar o olhar fixo dele, Josie dá uma risadinha. Tentando impressioná-la, Jim coloca seus óculos escuros e acende um cigarro, mas seus esforços vão por água abaixo quando seu pai aparece. Na hora do jantar, em casa, os irmãos mais novos de Jim fazem piada dele, mas ele não liga. Continua comendo sem se deixar abalar pelos comentários. Durante o jantar, o pai de Jim avisa que ele não pode mais viver de graça ali e que precisará pagar aluguel se quiser ficar na casa. Ele ainda acrescenta que, no dia seguinte, levará Jim a um lugar para conseguir um emprego. Na manhã seguinte, o pai de Jim o leva até um shopping próximo, chamado Target. No caminho, ele o adverte para que dessa vez leve o trabalho a sério. Se Jim for demitido novamente, será enviado para morar com o tio. Jim não gosta nada da ideia e percebe que precisa desse emprego de qualquer jeito. Dentro do shopping, ele conhece o dono do local, que inicialmente oferece um emprego bem pago a Jim, mas logo percebe que o confundiu com outra pessoa. Mesmo assim, Jim insiste para conseguir um trabalho e evitar ser mandado para a casa do tio. O dono diz que a única vaga disponível no momento é de faxineiro noturno, com um salário mínimo. Sem outra escolha, Jim aceita o trabalho e vai embora. Na casa de Josie, descobrimos que o pai de Josie é um homem rico e influente na cidade. Quando Josie entra pela porta principal, seu pai pede que ela conheça os dois convidados que estão ali. De propósito, Josie se aproxima dos convidados de forma sedutora e beija um deles, deixando o pai e os convidados chocados. Assim como Jim é conhecido na cidade por ser um mentiroso, Josie é conhecida por ser uma garota problemática. Enquanto isso, Jim está se arrumando para seu primeiro dia de trabalho. Ele reservou uma limusine para levá-lo, e quando seu pai vê o carro caro estacionado na frente de casa, quase perde a paciência. A caminho do trabalho, Jim encontra as crianças que sempre ouvem com entusiasmo suas histórias inventadas. Quando elas perguntam para onde ele está indo, Jim responde que está indo ao exterior para tratar de negócios importantes. Ele diz que primeiro vai se encontrar com o vice-presidente da Bulgária e à noite terá um jantar com a rainha da Áustria. As crianças acreditam nessa história também e passam a considerá-lo um herói. Pobres crianças, ao chegar ao shopping, Jim começa a agir como se fosse o chefe, dando ordens aos funcionários. No entanto, ninguém presta muita atenção nele enquanto ele passeia pelos corredores ao longo do dia. Nesse mesmo shopping, Josie também está presente e vemos que ela está furtando algumas coisas. Quando começa a escurecer, o sistema de som anuncia que a loja está prestes a fechar. Todos começam a sair, e é hora de Jim começar seu primeiro turno. O gerente explica que o trabalho dele é limpar todo o shopping durante a noite. Depois disso, o gerente tranca as portas pelo lado de fora e leva as chaves com ele. Quando Jim pede para ficar com as chaves, o gerente explica que ninguém fica com elas no primeiro dia de trabalho. Antes de ir embora, ele ainda apaga todas as luzes do shopping, deixando apenas as luzes dos corredores acesas. Jim não gosta de trabalhar no escuro, então invade a sala de energia e liga todas as luzes do shopping. Por alguns minutos, ele até começa a fazer o trabalho de limpeza de verdade, mas logo se cansa. Ele tenta usar uma máquina de limpeza, mas só consegue espalhar ainda mais bagunça porque não sabe como controlá-la direito. Entediado, Jim decide ligar para seus pais, mas eles também estão cansados de lidar com suas besteiras e desligam o telefone, deixando-o sozinho. Sem muito o que fazer, ele começa a andar pelo shopping, olhando os produtos e comendo o que quiser das prateleiras. Em seguida, ele relaxa numa cadeira dobrável, ao lado de um manequim, e decide colocar um par de patins. Agora de cueca boxer e regata, Jim começa a andar de patins pelo shopping. Enquanto patina, ele avista a Josie e acaba colidindo direto com um expositor. Confuso, ele pergunta o que ela está fazendo ali. Josie responde que adormeceu no provador e quando acordou, a loja já estava fechada. Em seguida, ela pergunta o que ele está fazendo ali. Jim responde que trabalha no shopping. O pai de Josie pede ajuda a um policial local para encontrar a filha desaparecida. O policial sugere que ela pode estar na casa de alguma amiga ou do namorado, mas o pai de Josie descarta essa ideia e exige que o policial o acompanhe na busca. Dentro do shopping, Jim prepara o jantar para ele e Josie usando o micro-ondas da loja. Durante o jantar, Jim começa a falar que seu pai é empreiteiro de cimento e que sua família é muito rica.
Ele continua falando sem parar, como de costume, até que Josie pergunta se ele sempre fala tanto assim com todo mundo. Para surpresa dela, Jim responde que não. Depois de jantar, os dois relaxam em cadeiras dobráveis. Jim acende um charuto caro e começa a se gabar do hábito de fumar charutos luxuosos após o jantar. Josie ri e comenta que todo mundo na cidade o chama de mentiroso. Jim rebate, dizendo que as pessoas só falam isso porque não o conhecem de verdade. Josie admite que na verdade também não o conhece muito bem. Aos poucos, Josie se abre para Jim e confessa que não adormeceu no provador como havia dito. Na realidade, ela estava tentando furtar algo do shopping, mas ficou com medo de ser pega. Jim fica confuso, já que Josie vem de uma família rica e pode ter o que quiser com todo o dinheiro que possui. Josie explica que estava tentando ser pega de propósito porque queria prejudicar a reputação do pai. Ela diz que não gosta dele porque ele tenta controlar demais sua vida. Josie então revela que sente inveja de Jim porque ele parece viver feliz com sua liberdade. Jim, por sua vez, se abre um pouco também, admitindo que sua vida não é tão boa quanto parece. Ele percebe que sua vida é, no máximo, miserável. Conta que todos o chamam de mentiroso e fala um pouco sobre sua família, explicando que eles não são nada ricos. Josie liga um aparelho de som e começa a dançar ao som de uma música. Jim também começa a se mexer, entrando no ritmo da música. Conforme compartilham mais sobre suas vidas, eles vão se aproximando ainda mais. Josie admite que, apesar de tudo, ainda sente inveja da liberdade que Jim tem, algo que ela nunca teve em sua vida. Jim sugere que ela fuja de casa, mas Josie diz que não quer ficar sozinha. De repente, Josie tem uma ideia. Ela convida Jim para acompanhá-la até Los Angeles. Ela revela que tem $50 mil com ela e sugere que ambos comecem uma nova vida do zero na cidade. Jim gosta da ideia e aceita o convite. Enquanto conversam, Jim se lembra de um momento da infância. Ele e Josie estavam prestes a dançar juntos em um evento escolar, mas a professora os separou e eles nunca tiveram a chance de dançar juntos. Jim expressa que sempre quis dançar com Josie. Ela também se lembra do incidente da infância, e os dois decidem felizmente realizar esse desejo antigo. Enquanto dançam devagar ao som de uma música romântica, eles se aproximam e, nesse clima apaixonado, compartilham um beijo. De repente, ouvem alguém chegando pela porta da frente. Jim sai para verificar e percebe que o pai de Josie chegou acompanhado do policial, procurando por ela. Quando o policial pergunta se Jim viu Josie por ali, ele nega imediatamente, e tanto o policial quanto o pai de Josie vão embora. De volta ao shopping, Jim e Josie patinam pelos corredores, aproveitando a companhia um do outro. De repente, eles se deparam com dois ladrões apontando armas para eles. Jim e Josie acabam trombando com os ladrões, que caem no chão, e os dois aproveitam para fugir. Jim apaga as luzes do shopping e eles se escondem dentro de um armário de provador. Os ladrões, porém, logo os encontram e, sob a mira de armas, ordenam que se deitem no chão. Jim pensa rápido e inventa um plano, dizendo aos ladrões que eles estão cometendo um grande erro ao se meterem no meio de um acordo de drogas milionário. Ele afirma que a máfia está prestes a chegar e avisa que os ladrões deveriam sair dali imediatamente. Os ladrões desconfiam da história e perguntam para Josie se aquilo é verdade. Josie entra no jogo e diz que está sendo mantida refém por Jim. Nesse ponto, os ladrões já estão cheios de dúvidas. De repente, Jim começa a correr pelo shopping, fazendo barulho e gritando que a máfia já chegou. No meio da confusão, ele consegue pegar as armas dos ladrões e ordena que eles se deitem no chão. Os ladrões, porém, revelam que as armas estavam descarregadas. Ao ouvir isso, Jim ingenuamente devolve as armas a eles. Mas os ladrões estavam mentindo. Um deles atira em uma luz para provar que as armas estavam carregadas, mudando a situação novamente. Josie então pensa em um plano e começa a seduzir os ladrões, montando em um cavalo de brinquedo. Ela sugere que eles a levem com eles e deixem Jim para trás. Encantados pela beleza e pelo ato dela, os ladrões concordam. Eles rapidamente enchem o carro com mercadorias do shopping. No entanto, assim que terminam, Josie entra no carro e foge, enquanto os ladrões disparam contra o veículo em vão. Aproveitando a oportunidade, Jim corre para o depósito e encontra uma espingarda de 2 canos. Ele se esconde atrás de um balcão e começa a fazer anúncios no microfone para chamar a atenção dos ladrões. Quando os ladrões entram novamente para enfrentá-lo, veem que Jim está armado com uma arma maior e tentam se esconder. Jim começa a atirar e consegue fazer com que os ladrões se rendam e amarra os dois. Na manhã seguinte, Josie retorna ao shopping com as mercadorias roubadas e busca Jim como havia prometido na noite anterior. Na cena final do filme, vemos Jim e Josie relaxando à beira de uma piscina em Hollywood, aproveitando a nova vida que construíram juntos.